Olá, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula. Nós estamos aí com um atraso de 1 minutinho apenas, né? Mas aí vamos começar a nossa aula no horário previsto, né? Nós temos poucas pessoas aqui, mas aí nós vamos começar em respeito a quem já chegou, né? Isso é uma tradição do IB e é também uma tradição minha. Vocês devem ter recebido o nosso e-book. Todo mundo recebeu aí? Confere. Vou só conectar aqui meu áudio. Eu estava conectando e ainda não tinha conectado. Deixa eu ver aqui. E tal. Todos me escutam bem? O som está chegando tranquilo aí? A minha recepção é que não está, né? Deixa eu aumentar aqui. Conectando o meu fone. Para a gente começar a nossa aula aí como se deve, tá? A nossa prova está prevista para quando? Vou conectar de novo esse Bluetooth aqui. Ele não está reconhecendo, não sei por quê. Prontinho. Deixa eu dar uma carga nele aqui e a gente começa. Para quando está prevista a nossa prova? Qual é o dia da nossa prova? Hã? O povo não entrou, não. Acho que o povo tá meio off ainda. Ainda não. Dia 19 de maio. Boa noite. Pronto. Agora sim estamos conectados. Tranquilo? Vamos lá. Dia 19 de maio, ainda? Vocês têm certeza? Tá tão longe assim? Ah, tem tempo demais. 19 de maio. Gente, é 19 de maio ou é 7 de abril? Estão me dizendo aqui que é 19 de maio. Ah, foi retificado. Ah, então está muito longe. A gente podia, inclusive, ter deixado essa questão de conhecimentos regionais para mais próximo da prova, né? Então, mas nós já estamos aqui. Então, vamos lá. Pau na máquina. Não tem muita coisa a se fazer, não. Tranquilo? Vamos lá. Áudio já estabelecido. Só compartilhar aqui com vocês a minha tela. Abrir meu PowerPoint. Conhecimentos regionais de Itapajé. Tranquilo? Nós temos aqui o município de Itapajé, que tem um formato bem singular, né? Você está vendo aí o formato de Itapajé, né? Parece uma interrogação de ponta cabeça, né? Mas aí você vai ver também informações importantes, e eu já fico preocupado com uma coisa. Não é muito da nossa banca dar essa pisada na bola, não é muito característico dela, não, né? De obter informações desatualizadas. Mas já me antecipo para que a gente não tenha nenhum problema de entendimento posterior. Todas as informações concernentes ao município vêm categoricamente de 3 fontes. Uma fonte estadual, que é o IPES, uma fonte federal, que é o IBGE, e uma fonte municipal, que é a própria prefeitura, tá? Nós trabalhamos com os dados nessas 3 dimensões, municipal, estadual e federal, justamente para coibir, para diminuir ao máximo a possibilidade de nós termos dados dissonantes, tranquilo? Então, toda vida que tem lá informação, vai ter lá IBGE 2022, ou então IBGE 2020, 2021 e tal, sempre a fonte. Eu digo isso porque o IPES, Instituto de Pesquisas e Estatística do Estado do Ceará, ele só trouxe informações, ele só tem informações
concretas, só até o ano de 2017. De 2017 para cá, ele não atualizou os dados. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter muitas informações, às vezes, que o município já atualizou e o IPES não atualizou, como, por exemplo, a questão dos limites, né? Nós vamos ter, provavelmente, esse problema. Não é o caso do município de Itapajé, tranquilo? Vamos lá. Oficialmente, Itapajé tem 432 quilômetros. É relativamente grande se você comparar com a área de Fortaleza, por exemplo. Ou é relativamente pequeno se você comparar com a área de Caucaia, né? Nós temos aí Fortaleza com 313 e Caucaia com 1.223, tá? O que se percebe nos municípios cearenses, antes de mais nada, é que quanto mais interiorano, quanto mais no interior é esse município, maior é a sua área. Os municípios de maior porte no estado do Ceará são municípios interioranos, né? Nós vamos ter aí talvez duas exceções, uma delas é Caucaia, que tanto está no litoral quanto está no sertão, e também o município de Aquirás, né? Aí, inclusive, esses dois já tiveram um certame, já tiveram um concurso. Oficialmente, está distante de Fortaleza 123 quilômetros em linha reta. E considerando a área de influência, aí nós vamos ter a área imediata de influência, próprio Itapajé, a mesorregião está no norte cearense, porque no norte cearense, ó, nós vamos ter aqui o estado do Ceará, né? Aqui nós vamos ter o litoral cearense, começando na ponta do Icapuí e terminando na ponta de Jericoacoara. Itapajé está nessa região, na região norte do estado, tá? E na micro-região de Uruburetama, ou seja, a cidade mais próxima que vai influenciar e determinar algumas características desse mesmo município. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Ver se não tem nenhuma dúvida, não existindo, a gente continua nesse mesmo ritmo. Até que tudo na paz. Opa! Chadla, o simulado, inclusive, já era para ter acontecido, né? A gente tem tradição de fazer mais de um simulado. Geralmente faz 2 simulados e, no final, uma revisão geral, algo dessa natureza. Então, daqui para lá deve acontecer sim. A minha preocupação, na verdade, com respeito a essa mudança de data, não é com respeito aos conhecimentos gerais de Itapajé, não é. Com respeito a isso, é relativamente tranquilo. A minha preocupação, de fato, é com os outros aspectos, né, atualidades. Isso é preocupante, porque a nossa banca, ela espera aí mais ou menos até os 42 do segundo tempo para colocar uma informação, né? Foi assim, muito recentemente, no município de Granja, mesma banca, né? E aí, com a mesma banca, colocaram lá algumas questões estranhas, né? Mas, basicamente, foi 90% do que nós trabalhamos na aula de revisão. Na verdade, a nossa ideia era, primeiro, trabalhar o regional e aí deixar mais próximo o Ceará, porque o que caiu em Granja, né, foi a questão do Ceará com o Piauí. E essa mesma questão, ela já caiu umas 4 vezes, pelo menos 4 vezes. Se eu vou divulgar as questões de Granja, não, eu não fiz as questões de Granja com IB. Eu resolvi lá na minha plataforma. Resolvi lá no Instagram uma prova que me mandaram, mas
tem prova de nível superior, tem prova de nível fundamental. Por exemplo, as questões de nível fundamental eu ainda nem vi, e caiu uma questão sobre Mercosul. Muito boazinha, por sinal. Tópicos de história do Brasil. Geografia cai do Brasil ou do Ceará? Felipe, cai tudo. A história geral, história do Brasil, cai geografia do Brasil, geografia geral, geografia do Ceará. A UPA, ela coloca um leque no seu conteúdo programático muito vasto, muito amplo. Só que mesmo nessa amplitude, ela tem um conjunto de questões que são mais comuns, né? É um conjunto de questões mais repetitivas. Essa questão dos presidentes é repetitiva. História do Brasil era Vargas, é repetitiva. Uma ou duas questões de caráter regional. Né? No caso de Granja, foi sobre a ponte, sobre os pontos turísticos de Granja. Inclusive, é uma questão para recurso, né? Porque tem aluno, tem professor contra-argumentando de que existem 4 alternativas verdadeiras, e na verdade não, só existem 3 alternativas verdadeiras com bibliografia. Toda vida que se trabalha esse conteúdo, você tem que ter uma bibliografia para se contrapor a essa informação. Caso contrário, a gente vai estar inserido no lance do achismo. Eu acho isso. Não, nós não achamos, ou nós sabemos ou nós não sabemos. Tranquilo? Mas até lá, nós ainda vamos ter, acho que uma aula, 2 aulas, a gente vai alinhando essas questões. Tranquilo? Vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint para a gente garantir o nosso tempo, né? O nosso time é relativamente apertado. Nós temos aqui a município de Itapajé. Essa imagem é uma imagem do IPES de 2009, mas ela é muito boa porque ela também vai mostrar, entre outras coisas, as CEs que atravessam o município, 168, 243, a BR 222, e também demonstra, aqui aparece, os distritos, Baixa Grande, Soledade, Aguaí, São Tomé, Iratinga, Cruz, Serrote do Meio, Pitombeira. No entanto, você vai perceber, mesmo nessa imagem, que está faltando um distrito, que não está em preto e branco, que é justamente o distrito sede, né? É a sede da municipalidade, é a sede do governo e do poder executivo. Tranquilo? Região intermediária, região imediata, mesorregião e microrregião. Nos últimos anos, tem sido pouco comum a cobrança dessas informações. Isso porque, desde 2017, o IBGE tem atualizado as regiões para essa característica, a região intermediária e a região imediata. Não significa dizer que nesse nosso certame, nesse nosso concurso, isso não venha a acontecer, tranquilo? Nós temos aqui uma outra imagem ainda melhor de Itapajé, você está vendo aí. Essa daqui, diferentemente, está mostrando a demarcação da sede de Itapajé. Se você comparar com a imagem anterior, tá? Você vai ver que a segunda é maior, é mais ampla. Nós temos um destaque aqui, que é um dos açudes importantes da região, que é o açude Caxitoré, que é também um dos rios importantes da região. Você está vendo bem aqui assim, o rio Caxitoré, e o Riacho e Rio Camucim, né? E aí os municípios limítrofes, né, de Itapajé. Muita calma nesta hora. Às vezes, a banca
ela coloca lá não municípios limítrofes, ela coloca lá municípios que fazem fronteira. No entanto, um município não faz fronteira. Quem faz fronteira são países. Países fazem fronteira, tá? Municípios fazem limites e estados fazem divisa. Se você observar aqui, de acordo com as informações do IPES, nós vamos ter 9 distritos, sendo o distrito mais antigo o próprio distrito de Itapajé, de 1849, tá? E você vai ver também que, juntamente com Itapajé, eu vou ter o distrito de Cruz. Plano, por que que Itapajé é mais antigo do que Cruz, considerando que os dois têm a mesma data, 1849? Simples. É porque o processo de ocupação de Itapajé, né, o processo de ocupação histórica de Itapajé é infinitamente mais antigo. Tá? Infinitamente mais antigo. O processo de ocupação da região onde hoje nós temos Itapajé, ele começa lá por volta de 1607, 1608, quando os jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira vêm para o Ceará, né, no processo de aldeamento, no processo de criação de catequese, do estabelecimento de aldeamentos para catequese, para pacificação dos índios, e em direção a Ibiapaba, a Serra da Ibiapaba, nos limites entre o Ceará e o Piauí, vão passar pela região de Itapajé, né? E é dentro desse contexto histórico que a região onde hoje nós temos Itapajé será, de fato, ocupada, certo? É nesse contexto em que ela vai ser ocupada. Não é em 1849. Em 1849, ela já vai se consolidar como um núcleo urbano, vai evoluir de vila para cidade. Por isso, mesmo Cruz tendo a mesma idade, mesma elevação de 1849, Itapajé, a sede, é mais antiga. Tranquilo? Vamos embora. Tem muito. Se perguntar qual o distrito mais antigo, Itapajé. Itapajé. Inclusive, tem uma lei municipal que muda a grafia do nome de Itapajé. Originalmente, Itapajé era escrito com G e não com J. Uma lei municipal estabelece a mudança de G para J. Né? Essa mudança de ordem gramatical é também de ordem constitucional. A gramática brasileira, ela determina que as palavras de origem indígena devem ser cravadas ou escritas, tá? Com J, ou as palavras, quando for C, CS e SS, devem ser C ou cedilha, né? Nós aprendemos em algum momento da nossa vida, lendo os clássicos lá no ensino médio, né? Não, não. Se ele colocar simplesmente Itapajé, você vai subentender que é a sede, porque não existe uma outra relação entre Itapajé. Por exemplo, não tem Itapajé 1 e 2. Tanto é que, quando eles colocam na lista de distritos, eles colocam Itapajé. Eu é que geralmente coloco ali entre parênteses sede. Isso não se aplica. Mas se aparecer aí os dois mais antigos ou o mais antigo, é Itapajé. Né? É Itapajé por causa do processo de ocupação histórica. Tá? Mas dificilmente eles vão. Não, não é o mesmo. Não, não é o mesmo. O de Santa Cruz é desmembrado e vira cruz. Ao longo do processo histórico, né, desde a chegada da passagem dos jesuítas na região, as denominações elas vão evoluindo. Por exemplo,
Itabajé já foi São Francisco de Uruburetama, né? E isso é regido por decreto estadual ou decreto municipal. Em alguns casos, até decreto imperial, dependendo do período em que isso aconteceu. Tranquilo? Vamos lá. Cadê? Nós estamos em Itabajé. Ó, os nossos distritos, né? As nossas regiões, os nossos distritos, Serrote do Meio, São Tomé, Pitombeira, Iratinga, Cruz e assim por diante, né? E aqui nós vamos ter os municípios limítrofes. Muita calma nesta hora. Toda vida que você pegar essa questão de municípios limítrofes e vier rascunhado no seu, na sua prova, um mapa, certo? O ideal é você ir lá e fazer isso aqui, ó. Faz aqui a cruz, beleza? E aí já começa, ó. Norte, sul, leste, oeste. Certinho? Qual é o problema em alguns municípios? O problema em alguns municípios é que há municípios limítrofes que ocupam mais de uma posição. Por exemplo, dê uma olhadinha aqui, que o município de Tejuçuoca tanto está na porção sul, como também vai abranger parte da porção leste. A bem da verdade, o correto seria 100% se nós tivéssemos colocado isso aqui, ó. Ou seja, Tejuçuoca tanto está ao sul como está a leste, então, corretamente, Tejuçuoca está a sudeste, ok? A nossa banca, ela pode cobrar isso. E ela pode cobrar de uma outra maneira também. Ela pode simplesmente não colocar isso e definir o município que está a sudeste de Itabajé. Se está a sudeste de Itabajé, Tejuçuoca. Ela pode inverter. Agora, cuidado com essa palavra. Nós tivemos muito recentemente problemas com respeito a isso em outro concurso, né? Salvo engano, foi o concurso de Horizonte. O concurso de Horizonte dizia que o município de Pindoretama, né, estava a nordeste de Horizonte. Só que o IPESP, em 2019, no Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Ceará, havia determinado que o município de Pindoretama não mais fazia limites com Horizonte. Mas a questão não falava de que Pindoretama fazia limite com Horizonte. Dizia apenas que Pindoretama estava a nordeste. E aí nós tivemos que interpor recurso e estamos esperando um posicionamento 1989. 1989. Sim, São Tomé. Eu só conferi. Não, 89 não, 98. 1998. Depois dele, Felipe, nós teríamos aí o Serrote do Meio, de 95. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Prontinho, 98 e 95, os dois mais recentes. Lembrando que para criar um distrito, né, é necessário uma lei orgânica. Vamos lá. Nós temos aqui os nossos distritos, nossa região, distrito, os nossos limites. Essa imagem é importante, é legal, porque ela coloca o direcionamento, ó, em direção a Fortaleza, em direção a Uruburetama,
em direção a Tejuçuoca, e aí ele define aqui, ó, as CEs. Tá vendo a importância, ó? Aqui a nossa BR-222, tá? Deixa eu antecipar um negócio para vocês. As BRs, né, as rodovias federais, elas são de 4 tipos. Elas são latitudinais, elas são longitudinais, né? Elas são transversais e elas são radiais. Por que é que eu estou me antecipando a isso? Porque nós não sabemos o nível em que a prova de vocês virá. Ela pode vir de mediana a fácil, mas não é muito o circuito dessa banca, né? Não é muito a linha em que ela trabalha, né? Ela coloca ali umas questões média, uma fácil, coloca uma difícil, às vezes coloca ali uma PL, né? A famosa questão para lascar. As questões, as BRs latitudinais são as BRs que vão de 100 a 200. E essas BRs vão se deslocar no sentido norte e sul. Um exemplo de uma BR latitudinal é a BR-116. A BR-116 começa em Fortaleza e vai terminar lá no Rio Grande do Sul. Tá? BR latitudinal, de 0 a 100. Aí eu terei também a BR longitudinal. A minha BR longitudinal é a BR que vai se desenvolver entre 200 e 300. Tá? Por isso, olha só a BR que passa em Itapajé, a 222. A longitudinal é a que se desloca de leste para oeste, certinho? É a que atravessa ali o município de Itapajé, no sentido de leste-oeste. Essas são as minhas longitudinais. E as minhas transversais são as BRs que vão de 300 até 400, né? Como a BR-301, atravessa ali o Rio Grande do Norte, tá? As transversais. Já as minhas radiais, elas vão de 0 a 100, com a BR-040, BR-020, e assim sucessivamente. Tranquilo? Vamos avançar, né? Como o município ele está inserido dentro do sertão cearense, ele sofre a influência da região norte do Ceará, o clima que vai se destacar ali é esse. Lá tem 2 climas, tem uma região mais elevada, então tem 2 climas. Oficialmente não tem 2 climas, não. Oficialmente só tem um. Tropical, quente, semiárido, tá? Existe um outro que é tropical, quente, semiárido, brando, ou tropical, semiárido, brando. Mas no município de Itapajé, o clima que nós temos ali é o quente semiárido. Qual é a característica desse clima, né? Primeiro, se nós temos um clima semiárido, a primeira característica é essa, a irregularidade de chuvas, né? Se é irregular, pode ser para mais e também pode ser para menos, né? Por isso mesmo, a pluviometria, a quantidade de chuva, é relativamente baixa. Mas se você der uma olhadinha aqui, ó, esse aqui é o mês de março. Mês de março. E a previsão de chuvas médias de Itapajé. Se você der uma olhadinha,
nesses últimos dias, qual a quantidade de chuva? Se você observar também, aqui nós estaremos no período chuvoso de janeiro a abril. Esse período, ele é chamado de quadra chuvosa, porque chove nessas duas estações, no verão e no outono. Em outras palavras, chove no primeiro semestre. No primeiro semestre, chove. No segundo semestre, seco que vaca dá leite em pó. Então, se você ouvir falar de quadra invernosa, desconsidere a informação. Não existe essa história de quadra invernosa. É quadra chuvosa. Reza a lenda que as temperaturas no município estão entre 26 e 28. Claro que isso é uma média aritmética. Então, como isso é uma média, eu posso ter um dia lá com temperatura de 24, 22, e posso ter a temperatura de 32, 36. Né? Muito recentemente, em Barro, nós tivemos um pico de 41,7 graus. 41,7 graus de temperatura média, né? E já houve em Jaguaribe 41,9. Recentemente, no Rio de Janeiro, fez uma sensação térmica de 61. Então, é um pico que acontece ali na região, né? Por que é que acontece isso? O município de Itapajé, ele está espremido entre a zona litorânea, Fortaleza, e a região serrana de Uruburetama. Então, a umidade, muitas vezes, é barrada. Isso faz com que a quantidade de chuva diminua e a sensação térmica aumente. Até aqui, tudo na paz, senhores, tudo tranquilo? Podemos manter esse ritmo? Eu mandei, salvo engano, 50 questões. Né? Vocês viram que eu mandei 50 questões. É muito provável que a gente não consiga resolver todas as 50 questões hoje. Mas pelo menos umas 10 aí a gente deve desdobrar. A gente vai resolver as questões em doc para que as marcações permaneçam lá. Tranquilo? Então vamos embora. Mandar primeiras informações e aí depois a gente parte para a resolução de questões, tá? Nós vimos aí o nosso clima, né? De novo, Itapajé, a área, os municípios limítrofes, o nosso clima, e olha só essa imagem bem aqui, ó. Você vai ver que o J, ele está um pouquinho diferente das demais letras, né? Isso foi uma cirurgia que eu tive que fazer, porque nessa imagem, o J aparecia ainda como não era J, era G, né? O nome tradicional. E aí eu tive que fazer essa adequação. Tranquilo? Ó, nós vamos ter aqui a formação geológica de Tapajé. Isso é muito comumente cobrado nas provas. Tá? Muito comumente. Principalmente porque tem umas questões de geografia física que acabam atrapalhando os candidatos. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui no litoral, aqui em amarelo, toda essa região em amarelo, uma formação tipicamente sedimentar. Está bem aqui na nossa legenda. Certo? À medida que eu vou saindo da região do litoral, eu vou perceber que as bordas do nosso estado também têm formação sedimentar. Ó, e a questão que caiu em Granja tratava dessa área aqui, ó.
essa área, que é uma área de litígio, de disputa entre o estado do Piauí e o estado do Ceará, né? É uma disputa que existe aí há mais de 300 anos, tá? Então, se eu tenho essa área de formação sedimentar, né, o que está fora dessa área, das minhas bordas, ela vai ter uma outra característica, que é onde está inserida, por exemplo, o município de Itapajé. Itapajé está inserida aqui, ó, dentro do chamado embasamento cristalino, né? E toda vez que você ouvir falar de formação cristalina, embasamento cristalino, essa informação, você vai associar diretamente a uma palavra: ira. Não tem como você se enganar. O embasamento cristalino, ele é impermeável, ele é altamente resistente e ele é extremamente antigo, tá? Um exemplo de um embasamento cristalino que nós conhecemos bem, uma rocha de formação cristalina, é a famosíssima pedra de calçamento, o granito. Se você observar depois aí em algum momento da sua vida, você vai ver que o granito, ele vai ter vários pontinhos, né, de cores diferentes, e cada pontinho desse aqui de cor diferente representa um mineral diferente, né? Feldspato, mica e tal. Então, a maior parte do município de Itapajé está justamente dentro desse chamado embasamento cristalino, tá? Por isso, o município não tem grandes altitudes. O Ceará, de modo geral, não tem grandes altitudes, porque nós somos um terreno relativamente antigo, muito antigo, né? E quando se fala em antigo, nós falamos da casa de bilhões de anos. Daí o destaque que vai dar nome ao município, né? Aqui é a famosa Pedra do Frade. Alguns chamam de Pedra do Padre, mas comumente é Frade, certinho? E mais recentemente, hoje ainda, né, eu vi uma outra denominação para traduzir Itapajé, certo? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Na região vão se destacar a Serra de Uruburetama, Serra do Mulugu e a Serra das Vertes, tá? 3 serras se destacam na região. O município de Itapajé, ele está inserido também dentro de uma bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do Rio Curu, né? Essa bacia hidrográfica, você vai ver, por exemplo, nós temos vários municípios, ó. General Sampaio está dentro da bacia do Curu, Tejuçuoca dentro da bacia do Curu e Itapajé está dentro da bacia do Rio Curu, com destaque para 2 rios: o Caxitoré, que também dá nome ao açude, e o rio Itapajé, né? Além de outros riachos, como o Riacho Camusim. Ele, inclusive, aparece aí no nosso mapa, né? Um mapa anterior a esse, aparece lá o Riacho Camusim, né? E aqui, com o clima tropical quente semiárido, com a bacia hidrográfica do Curu, né? E com as condições de semiaridez, só um tipo de vegetação vai se adequar a essa situação, que é a vegetação de caatinga, tá? Cuidado que, além de vegetação, a caatinga também é o bioma típico
do município de Itapajé. Vou até voltar aí para vocês para poder explicar essa situação. Então, vamos lá. Alguém está estudando para o CNU? Aquele famoso Enem dos concursos. Pronto, o Enem dos concursos tem um tópico lá que é realidade brasileira, certo? Realidade brasileira. E nessa realidade brasileira, recentemente eu vi alguém explicando de que a caatinga não era uma formação de floresta. Certinho? Né? Não sei de onde foi que a pessoa teve essa informação, mas é uma informação desencontrada. A caatinga é uma vegetação e é um bioma. É a vegetação que predomina no Nordeste brasileiro, predomina no município de Itapajé e é um bioma. Um bioma, ele é composto de elementos vivos, ou seja, bióticos, e não bióticos. Não bióticos, clima é não biótico. Hidrografia, não biótico. Relevo, não biótico. Então, para traduzir isso, quando aparecer lá, a vegetação característica de Itapajé, Caatinga. O bioma característico de Itapajé também é Caatinga. Por quê? Porque o bioma vai envolver o clima semiárido, vai envolver as bacias hidrográficas com rios irregulares, significa dizer que em determinada época do ano o volume de água desses rios pode baixar e pode o rio simplesmente secar, como já aconteceu com o rio Jaguaribe, né, que é o maior rio do estado do Ceará. E a vegetação se adequa a essas condições climáticas. Uma característica do juazeiro, por exemplo, que é uma árvore típica da caatinga, é que quanto mais seco o ambiente está, mais verde ele fica, porque as raízes dele são profundas. E aí o juazeiro, a caatingueira, o mandacaru e outras vegetações típicas, eles têm a propriedade, eles têm a faculdade de filtrar a água salinizada, que a água infiltra nessas rochas cristalinas, vai lavando os sais e com o passar do tempo essa água vai ficando salobra. Eu não sei se todo mundo tem a vivência do interior, mas às vezes você vê o gado pastando e em determinado momento o gado passa a língua no solo, né, para obter dali sais. Isso é uma característica das regiões de aridez e semi-aridez. No nosso caso cearense, semi-aridez. Tá? Nós temos regiões propícias à formação de desertos, que é um processo chamado de desertificação, e não um processo de desertização. Opa, tem a mensagem aqui. Tranquilo? Até aqui tudo na paz, podemos seguir? Bora. Nós já vimos aí clima, vimos relevo, vimos hidrografia, e agora a gente vai entrar provavelmente na parte socioeconômica do município de Itapajé. Olha só, Brando, eu olhei lá no site da prefeitura de Itapajé e vi lá de que nós tínhamos na região, de acordo com a prefeitura, nós tínhamos 51 mil habitantes. Gente, esse dado de 51 mil habitantes é um dado projetado de 2021. Esse dado que está aparecendo aqui para nós, de 46.426 habitantes, é um dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, não é um dado aleatório, é um dado fundamentado, certinho? Então, oficialmente, o município de Itapajé tem 46 mil, você pode até arredondar, 46.500 habitantes. Tem algum problema? Não tem nenhum problema.
tá? 46.430, nenhum problema até aí, ok? Recordem, porém, que o número de habitantes de uma cidade é o que vai determinar, entre outras coisas, o número de vereadores. O número de vereadores, ele é proporcional ao número de habitantes. Isso é regido por leis federais, tá? Então, vamos lá. Estranhamente, o município de Itapajé, ele tem mais homens do que mulheres, né? Os homens nascem mais, mas sobrevivem menos. As mulheres têm uma expectativa de vida maior do que a expectativa de vida masculina, né? Trabalhos mais perigosos, que mais? Homicídio, né? Câncer de próstata, né? Os homens vão com menor regularidade ao médico, nós temos um probleminha básico de trânsito. Então, andando na contramão do Brasil, que o Brasil, os municípios, de modo geral, têm mais mulheres do que homens, Itapajé foge a essa regra, tá? E também nós teremos em Itapajé uma população rural maior do que uma população urbana. Ou é o contrário? Nunca. A população rural é menor, 20 mil contra 26 mil. Então, a população de Itapajé é predominantemente masculina, predominantemente urbana e pode sim ser classificada como uma população jovem. Como é que você percebe isso? A partir dessa pirâmide. Nós temos aqui mulheres de um lado, homens de outro, tá? Aqui, ó, de 29 anos para baixo, nós vamos definir isso como jovens, tanto masculinos quanto femininos. Aí você vê que de 30 para cima, isso aqui vai diminuindo até aqui, ó, a quantidade de pessoas com 100 anos ou mais, baixíssima. 89, baixíssima. 70, baixa. 65, baixa. Então, nós vamos ter uma quantidade de jovens que está aqui na base dessa pirâmide, tranquilo? E aí, claro, não se fala de população sem você falar também da questão do rendimento, trabalho e rendimento. É muito comum que as bancas cobrem e criem uma armadilha nesse ponto. Nós vamos ter a renda per capita e nós vamos ter o salário médio. Olha o salário médio do município de Itapajé, 1,6 salários mínimos, certo? 1,6 salários mínimos e a renda per capita, que é de 11.124. Qual é a diferença? Vamos lá. A renda per capita, ou renda por cabeça, ela é obtida da seguinte maneira. Eu pego o PIB, o Produto Interno Bruto, toda a riqueza do município, e divido pela população. Então, quando eu pego toda a riqueza que o município produz e divido pela população, eu vou ter uma média salarial de 11.124,48. Significa dizer que todo mundo que está morando no município está recebendo isso? Não, claro que não está. Na verdade, está bem longe de receber isso, né? Por quê? Porque aqui vai ter um grande fazendeiro, vai ter um empresário,
vai ter um profissional liberal de sucesso e vai ter um agricultor, vai ter um morador em situação de rua. Então, todas essas situações são aí. A renda real, a de fato, é essa daqui, ó. Certinho? É essa daqui que nós devemos considerar. E se você der uma olhadinha, porque são dados oficiais, dizendo que a população que vivia com até meio salário mínimo, 52% da população do município. E vamos lá. Se o indivíduo, se o cidadão está recebendo meio salário mínimo, ele pode ser classificado como pobre ou abaixo da linha de pobreza? E aí? Meio salário mínimo, ele é pobre? Não, Felipe, não bate, não. Certeza que não bate. Eu não sei se você estava no início da aula quando eu falei de que nós trabalhamos com 3 dados: IBGE, IPES e Prefeitura. Certinho? IPES estadual, Prefeitura municipal e IBGE federal. Deixa eu te dar um exemplo melhor. Um soldado de polícia, PM, ele pode dar voz de prisão a um soldado do Exército? Não, não pode. Não pode por quê? Porque a federação se sobrepõe ao Estado e o Estado se sobrepõe ao município. Então, o dado que vai prevalecer é o dado do IBGE. Ah, pode ser que na minha prova apareça um dado referente à prefeitura. Pode sim. Mas o que é que acontece? Isso aí é uma informação da prefeitura. Da onde foi que ela tirou essa informação? Sabe Deus, tá? Aqui, ó, na área territorial, certinho? Área territorial, né? Da prefeitura de Itapajé. Você vai ver aí que é bem diferente, né? A prefeitura de Itapajé, ela vai pegar uns dados, né? E vai obter isso sem nenhum critério estabelecido, já que ela não definiu, por exemplo, onde é que ela retirou esses dados. Pronto, tá aqui, ó, diretamente do site da prefeitura de Itapajé, diretamente para vocês no chat, ó. Pá. Olha aí. Essa daí é a área que está disponível na prefeitura de Itapajé. Agora, Jadla, a banca pode colocar o seguinte: de acordo com a prefeitura, aí é outra situação. Se nas minhas questões aparecerem dados percentuais, proporcionais, valores, áreas, ordinais, cardinais, em que eu não tenha contradição de informação, eu sempre vou partir do pressuposto que a informação que está sendo fornecida, ela é 100% verdadeira. Ok? Se a banca coloca assim, de acordo com a prefeitura de Itapajé, o município possui 439 quilômetros quadrados. Acabou-se. Você vai discutir isso? Não, não vai. A não ser que exista contradição de informação entre o comando da questão e os itens. Se existir essa contradição de informações, aí você pode anular e considerar a questão incorreta. Deixa eu dar um exemplo mais prático. Fortaleza é uma cidade violenta, né? O Ceará é um estado violento. Então, vem um comando da questão e o comando da questão diz assim: 75% da população de Fortaleza ou do Ceará tem medo. Certinho?
Esse é o comando da questão, a informação que está lá no comando da questão. O item seguinte diz assim: 1/3 da população do Ceará tem medo. 75% corresponde a 1/3? Não, não corresponde a 1/3. 1/3 seria 33,33%. O que é que eu tenho aí? Eu tenho uma contradição de informação. Se eu tenho uma contradição de informação, a questão está errada. Tranquilo? Mas, Fernanda, vai depender também, Fernanda. Para o IPES, né, no Ceará, o indivíduo é pobre se ele tem uma renda familiar igual a meio salário mínimo, certo? Se ele tem uma renda familiar de 1/4 de um salário mínimo, ou seja, metade de meio salário mínimo, ele está classificado como abaixo da linha de pobreza. E se você usar critérios internacionais, como da ONU, a ONU diz que o indivíduo está abaixo da linha de pobreza se ele vive com $3 por dia. O dólar está 5 e alguma coisa, vamos colocar R$ 6. Se o indivíduo vive com R$ 18 por dia, ele está abaixo da linha de pobreza. Tá? Então, a população de Itapajé, 52% da população, dados do IBGE, está na linha de pobreza. Né? Resultado, o IBGE não vai contabilizar aí, por exemplo, nesse dado, de maneira sólida, por exemplo, ele não vai contabilizar recebimento de bolsas assistenciais. O indivíduo que recebe, que tem uma renda de meio salário mínimo, ele está dentro de um programa social? Muito provavelmente ele está enquadrado dentro do programa Bolsa Família, não está? E aí, com essa Bolsa Família, a renda dele real já vai dar uma mudada. Não, cuidado, não é renda, cuidado com o conceito de renda per capita e renda real. A renda per capita é uma média aritmética, né? Por isso que quando se fala de renda familiar, eu pego o salário da família e divido pelo número de membros. Por exemplo, a família tem 4 pessoas. E a mãe recebe um salário mínimo e o pai recebe um salário mínimo. Eu tenho 2 salários mínimos. Essa família pode ser chamada de pobre? Sim ou não? Hum? Sim, não, talvez. Pode. Que eu vou pegar 2 salários mínimos e vou dividir por 4. E aí eu vou ter uma renda média, não renda per capita, renda média de meio salário mínimo. Tranquilo? Vamos avançar. Ó, nós estamos aqui nas características socioeconômicas do município de Itapajé. Beleza? Aqui, renda per capita. Essas condições socioeconômicas, né? Essa renda per capita faz com que o IDHM, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Municipal do município, ainda assim seja classificado como um IDH médio. IDH médio. E aí exige, nesse caso, que a gente lembre rapidinho, né, na maior moleza do mundo, o que é um IDH e os componentes desse mesmo IDH. Como é que eu vou trabalhar essa questão? Moleza total. Vamos desmantelar essa questão. Seguinte, primeira coisa que você vai lembrar é que o IDH ele é um índice que foi adotado pela ONU, pelo PNUD. E esse IDH ele considera 3 fatores, tá? Para você lembrar. LER, longevidade ou expectativa de vida, educação
e a chamada renda per capita. Tá? Não, Brando, eu não gostei muito dessa sigla, não. É ruim para eu fixar. Troca-se a sigla. IDH vai considerar 3 aspectos da vida do cidadão. SER. Saúde, que é a expectativa de vida, a educação e a renda. Essa renda per capita é o PIB, Produto Interno Bruto, dividido pela população e corrigido pelo poder de compra. Isso aqui é chamado de PPC, Poder Paritário de Compra. Quanto o indivíduo ele pode comprar, tá? Não existe essa história de pobre mais feliz. Ou o indivíduo é pobre, ou o indivíduo é feliz. Certinho? A pobreza, né, nesse caso, faz com que haja uma queda da qualidade de vida do cidadão. Tranquilo? Então, o IDH, sendo ele um índice, ele vai de 0 até 1. Quanto mais próximo a 1, maior a qualidade de vida. Quanto mais próximo a 0, pior a qualidade de vida. O IDH de Itapajé é 0,623. Esse 0,623 classifica o município como um município de IDH médio. Lembrem sempre que quando se classifica um município com IDH médio, nós estamos falando, de fato, né, das condições médias da população. Significa dizer que todo mundo tem as mesmas condições? Claro que não. Isso é uma média aritmética. Tranquilo? Vamos avançar. E aí nós temos uma característica econômica. Qual é a característica econômica? Isso já caiu algumas vezes em nossos concursos por aí afora, especialmente a nossa banca, né? Que é o índice Firjan. O índice Firjan, ele vai determinar a qualidade de educação, a qualidade de saúde, a qualidade de acesso a saneamento básico, tá? E, por conta disso, olha a situação do município de Itapajé. Aqui, ó. Ele está na 133ª posição. Considere, por exemplo, que o Ceará tem 184 municípios. Se o Ceará tem 184 municípios, a situação do município de Itapajé não é uma das melhores, né? Não é tão ruim quanto os demais, mas também não é assim, oh meu Deus, que maravilha. Está bem longe de que isso seja satisfatório. Isso porque, considerando os setores da economia, né, nós vamos ter que uma parte considerável da população está no setor agropecuário, mas o destaque definitivamente serviços públicos e o setor de serviços, né? Sendo que a maior parte da população de Itapajé está inserida aqui, no setor de serviços. Tranquilo? Avançando. E aí nós chegamos na parte histórica
né, do município de Itapajé. Você está vendo aí o brasão, né? O brasão, ele é uma das armas municipais. As armas municipais são compostas por três: o brasão, o hino e a bandeira. São três situações existentes ali: hino, brasão e bandeira. Se você observar no brasão municipal de Itapajé, você vai ver alguns elementos, né? O elemento geográfico, você vai ver aqui a pedra do frade, né? Característico do município. Você vai ver atividade agrícola importante, aqui as flores de algodão, e você vai ver também as bananas, né? Aqui, e as cores verde e amarelo. Cada cor dessa tem uma simbologia, né? No caso, o ouro representa, o dourado representa riqueza, valores, o verde, esperança, e embaixo o nome do município, o município de Itapajé, já com a grafia trocada, o G pelo J, né? Isso foi definido por decreto municipal há bastante tempo, diga-se de passagem, né? Mas só na década de 70, olha só, o município Itapajé existe desde 1849, oficialmente, mas só na década de 70 é que foi regulamentado a formação do brasão e a instituição da bandeira, né? E aí foi escolhida no concurso a dona Maria Icléa Santos Coutinho. É também de Itapajé a primeira deputada estadual do Ceará. Foi, inclusive, tema de prova e, salvo engano, está aí no nosso material. Tranquilo? Nós temos aqui o hino, também de Itapajé, né? A letra Padre Raimundo Pinto e a música Padre José Mourão. E aí uma adaptação, uma adequação, tá? Para a execução do hino, que geralmente é a formação da partitura. Né? Formação da partitura e o fato de alguns municípios, às vezes, terem o hino e terem a letra, mas não terem uma partitura, como aconteceu com o município de Russas. Certinho? Nós temos aqui o hino, né? Esta terra formosa e feliz, encravada entre rochedos mil, no trabalho afanoso ela quis ser glória do nosso Brasil. Itapajé, a princesa serrana, ali entre a Serra de Mulugu, Serra de Uruburetama e de Vertes, né? E aí a presença da rocha ou da pedra do frade. Certinho? Vamos lá. Aí nós temos aqui o processo de ocupação e origem do nosso município. Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida, senão a gente continua avançando. Tudo na paz. Terciário, serviços terciários. Existem 5 setores da economia: primário, secundário, terciário e quaternário. Tá? Primário é o setor da criação, pecuária, agricultura e extrativismo. Secundário é o setor da transformação, indústria e construção civil. E terciário é o setor da distribuição, comércio, serviços e a informalidade também está no setor terciário. Só tenham um cuidado. Se eu tiver a exploração mineral, usando garimpo, né, pá, estiver usando ali picaretas, for um modelo rústico, aí nós teremos
Não entendi. Sigla LED? Não entendi, não, Felipe. Ficou estranho. Sigla LED. Do IDH. Tranquilo. Vou colocar agora. Está no chat, certo? Vamos lá. L, E, R. Lê. Primeira sigla seria longevidade, escolaridade ou educação. E o terceiro, renda per capita. Se não for essa, pode ser essa também. C. Aí seria saúde, educação e renda per capita. Perfeito? Pronto. É o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que foi adotado pela ONU lá pela década de 90. Tem os três, mas o destaque é o terciário. Certinho? Terciário porque ele consome menos energia, ele é mais dinâmico, né? Por exemplo, serviço manicure. Está em qual setor? Terciário. Uber, terciário. Turismo, terciário. Comércio, seja ele formal ou informal, terciário. Então, ele acaba abrangendo uma quantidade de funções muito maior do que outras áreas. Certinho? Então, vamos avançar aqui para a parte de história, para ver se a gente consegue resolver as nossas questões, né? E tal. Vamos lá. Nós temos aqui o processo de ocupação histórica da região de Itapajé, tá? O processo de ocupação, ele começa lá no século XVII, por volta de 1607, né? Quando dois jesuítas passam pela região. Os jesuítas Francisco Pinto e o jesuíta Luiz Figueira. Esses dois jesuítas aqui, eles estão se deslocando para a Ibiapaba no intuito de montar um aldeamento, porque eles já tinham feito um aldeamento no que seria Fortaleza, certinho? Que foi o aldeamento de Paupina, onde hoje nós temos Messejana, e no seu caminho eles criaram um outro aldeamento, o aldeamento de Souri, que hoje nós conhecemos simplesmente como Caucaia, tá? Aldeamento de Souri e aldeamento de Paupina, né? Na verdade, depois os índios apelidaram esse jesuíta aqui, ó, Francisco Pinto, de Paipina, aquele que faz chover, também chamaria a Manaiara. Porque quando ele chega no Ceará, o Ceará estava vivendo a sua primeira seca histórica registrada, né? Vaca estava dando leite em pó de tão seco que estava o negócio aqui. E aí ele vem, né? Reza, ele ora, e aí o que é que acontece? Chove. Chove, simplesmente chove. E aí os índios, pô, o cara reza e chove, deve ter poderes mágicos, né? E aí chamaram ele de Amanaiara, aquele que faz chover o Paipina. Fizeram esses aldeamentos na região onde hoje nós temos Fortaleza e se deslocaram em direção a Ibiapaba. Paraipaba não, perdão, Ibiapaba. Então, fazendo aqui o mapinha do Ceará, né, de maneira melhor desenhada e tal. Aqui o Cearazinho de açúcar. Aqui eu tenho meu litoral.
Aqui eu tenho os limites com Pernambuco. Aqui eu tenho os limites com o Rio Grande do Norte. Aqui eu tenho os limites com a Paraíba. E toda essa área aqui, que é uma área de disputa, de litígio, eu tenho meus limites com o Piauí. Então, os padres saíram da região de Fortaleza e foram em direção à região da Ibiapaba. E aí, nesse caminho, passaram pela região de Tapajé. Mas somente no final do século, perdão, somente no final do século XVIII, é que o núcleo de ocupação de fato ele vai acontecer, né? Que é a chegada do Frei Vidal da Penha. O século XVIII ele teve uma outra característica também. O século XVIII é o século em que várias regiões do Ceará começam a ser ocupadas, porque nós viveremos, nesse período histórico, um ciclo econômico, que é o ciclo econômico do gado. Tá? O primeiro ciclo e o ciclo mais importante do Ceará, que vai explicar o fato do Ceará ser ocupado, é justamente esse ciclo. Ciclo econômico do gado, né? E aí você acrescenta, para não ter dúvida, o gado bovino, né? Esse gado, ele é conduzido pelos tropeiros, e à medida que ele vai sendo conduzido pelos tropeiros, eles vão criando vilas, vilarejos, aldeamentos, né? Ruas, passagens, comércio. Isso vai permitindo a ocupação do interior do Ceará, né? Mas, claro, isso eles encontraram resistência, especialmente desses dois grupos indígenas, os Guanacés e Apuiarés. Por quê? Porque os índios cearenses se dividiam em dois grandes grupos, os Tupis e os Tapuias. Os Tupis próximos ao litoral e os Tapuias no sertão. Não preciso nem lembrar que esses dois grupos eram rivais, esses dois grupos não se davam bem. Especialmente esse grupo do litoral, o grupo dos tupis, né, que eram apelidados, né, sofriam bullying dos índios do interior e vice-versa. Tanto é que um dos grupos comuns do litoral eram os grupos potiguar, né? E potiguar significa cabeça de camarão, né? Por conta disso, uma das paróquias mais antigas do estado do Ceará é estabelecida aí, já no século XIX, 1864, que é a paróquia de São Francisco de Assis. Aqui, a tradição, né? São Francisco de Assis, é considerado o primeiro santo, e até agora, o santo que mais apresentou os estigmas, né? Os estigmas são aquelas marcas sagradas de Jesus, né? No lado, nas mãos, nos pés e na fronte. Então, desde o século XVIII, né, com o Frei Vidal da Penha, o núcleo religioso começa a se estabelecer. A importância de um núcleo religioso era pacificar os índios e garantir a presença dos colonos, né? Até que, por decreto, aqui, no dia 22 de dezembro de 1849, é criada a Vila Constituinte, desmembramento de Fortaleza, de Canidé e de Itapipoca. Posteriormente, vai ser elevado à condição de Santa Cruz da Serra de Uruburetama. Depois,
Santa Cruz da Uruburetama, né? E depois a condição de cidade de São Francisco. Isso já no século XX, ó. Século XX. O que é que se observa depois disso? Durante a década de 30, parte da década de 40 e durante o período da ditadura militar, se voltou, no Brasil, se voltou a usar as denominações indígenas, a retomada dos valores nacionalistas, né? Por exemplo, na década de 70, é que Caucaia sai da condição de Soura e volta à condição de Caucaia. Pau queimado ou mato queimado. No caso de Itapajé, foi a mesma coisa. Era Vila ou Cidade de São Francisco. Posteriormente, se resgatou o nome de Itapajé, a etimologia original, né? Algumas traduções, não é o caso da prefeitura de Itapajé, algumas traduções trazem como feiticeiro de pedra, que é inclusive mais coerente. Ita é pedra, pajé é feiticeiro. Itapajé, feiticeiro de pedra. Só que a denominação oficial aparece lá frade de pedra por conta do relevo que existe, né? É um padre, um frade capuchinho, né? Olhando para a zona da serra. E aí se adotou etimologicamente a palavra frade ou padre de pedra, né? Que Ita é pedra, por isso que Itapipoca. Ita, pedra e pipoca bonita. Tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui, nós estamos na evolução administrativa e territorial de Itapajé. Pela Lei Orgânica Municipal, em 89, trocam a grafia, trocam a escrita, que era com G e passa a ser com J, né? E aí a Assembleia Legislativa entende que isso é a grafia correta. Até 2014, o município passa a ter 9 distritos: Itapajé, Aguaí, Baixa Grande, Cruz, Iratinga, Pitombeira, São Tomé, Serrote do Meio e Soledade. Tranquilo? E, claro, não se pode fechar a aula sem a evolução de caráter político, né? O primeiro prefeito aí foi em 1914, que, na verdade, ainda não era a denominação de Itapajé, a denominação ainda era São Francisco, foi Miguel Fernandes, e a atual prefeita, né, a dona Maria Gorete Barroso, ou simplesmente doutora Gorete, que deve, né, terminar o seu mandato em 2024. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Até aqui tudo na paz. Nós temos aí uns 5 minutos, 10 minutos para começar a resolver as questões. E aí a gente vai esticar essas questões também para a próxima aula, né? Deixa eu só abrir aqui o meu doc para a gente começar a resolver essas questões. Pronto. Abre demais. Lá. Cadê? De menos. Pronto, aqui. Tranquilo? Vamos lá. Deixa eu projetar aqui as questões para vocês e dar um sacode nessas questõezinhas rapidinho. A vantagem de resolver em doc é que nós ficamos aí com as marcações. Prontinho, tá todo mundo observando? Ó, questão número 1 do nosso material, correto? Estão acompanhando? Essa questão foi da Prefeitura de Itapajé de 2013, né? Ela foi adaptada porque a banca da época
era uma banca do circuito ABCDE, e nós estamos trabalhando no circuito ABCD, adequando a questão à nossa banca. O Jornal o Povo, do dia 23 de novembro de 74, sábado, destaca a seguinte manchete: vem de Itapajé a primeira deputada estadual do Ceará. Essa notícia refere-se a itapajéense. Diga-se de passagem, essa mulher não era nativa de Itapajé, ela foi tabeliã de Itapajé, né? E aí foi considerada posteriormente itapajéense. Quem é de Itapajé, de fato, uma figura ilustre que nasceu em Itapajé, foi Quintino Cunha. Então, você vem aqui, tá? A itapajéense destacada, deixa eu corrigir aqui, é a dona Maria Zélia Mota, tá? Maria Lúcia Mota, Maria Zélia Gomes e Maria Luísa Gomes. A Maria Luísa foi deputada, mas era Maria Luísa Fontinelli, né? Que foi também prefeita de Fortaleza. Primeira questão, muito tranquila, está aí gabaritado no nosso material. A segunda questão é uma questão muito mais próxima da realidade da nossa banca, né? Sobre o município de Itapajé, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. A BR-022 é a principal via de acesso à cidade. 022? Não, é a BR-222, tá? Não é a 022. Consequentemente, a primeira questão aqui é uma questão falsa. Se a minha primeira questão é falsa, onde estiver iniciando como verdadeira, eu simplesmente vou lá e elimino sem trabalho nenhum, né? Só preciso agora ler mais uma questãozinha, mais um item, e está resolvido o meu problema. Segunda questão, Itapajé é originário do tupi, que significa frade de pedra, tá? Essa denominação etimológica é a mais aceita. Está lá no IBGE, está lá no IPES e está lá também no site da prefeitura. Vou só marcar de vermelho aqui a primeira. Prontinho, para não confundir. Prontinho. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Consequentemente, eu já tenho aqui a minha alternativa. Tranquilo? Primeira questão resolvida, segunda questão também resolvida. Questão 3, questão 4, questão 5, até a questão número 10 são de Ceará e outras situações, tá? Então, a gente vai aqui para a questão número 11. Rapidinho aqui, ó. Ele quer a exceção. São elementos que compõem o brasão de Itapajé. A exceção de, tá? Eu tenho no brasão flores de algodão, eu tenho bananas, eu tenho serra. O que eu não tenho definido no brasão de Itapajé, né, é definitivamente o sol. O sol não aparece lá no brasão de Itapajé. Consequentemente, a nossa alternativa incorreta é o item D de dado. Tranquilo? Meninos, são 9 horas, nós vamos continuar a resolução das questões na próxima aula, e aí na próxima aula, além da resolução de questões, vocês devem receber aí uns flashcards, que são informações curtas para facilitarem o nosso processo de aprendizagem. Tranquilo? A todos vocês, o material já está gabaritado. A todos vocês, boa noite, bom descanso e bom feriado. Fui, partiu!